Pensamento criativo aplicado para obter resultados. Essa é uma palestra onde não teremos casa de ferreiro, espeto de pau. Se a gente está falando de uma palestra sobre criatividade, nós teremos que ser criativos. Por essa razão, a gente vai fazer num formato completamente diferente. A gente está pensando aqui em como que o pensamento criativo pode ser a ferramenta onde você vai dar o upselling, onde você vai gerar novos resultados. Será que o pensamento criativo realmente pode refletir em resultados positivos para a sua empresa? Vou te contar um segredo. O pensamento criativo é a habilidade mais importante do ser humano. Sem o pensamento criativo, a gente ainda estaria na pré-história. A gente teve alguém que olhou um desenho numa parede e pensou e imaginou números e letras e desenhos, formas, animais representando algo. E alguém parou para pensar: poxa, será que essa pedra aqui eu posso utilizar e criar uma ferramenta? Eu vou fazer uma lança, um martelo e eu vou usar isso para algo. Ou seja, todo conhecimento que você tem hoje em dia, esse conhecimento foi criado do zero. Bom, o lado bom é que a gente veio ao mundo e já existem coisas prontas para você. O lado ruim é que tudo também já está pronto. Ou seja, a gente não teve que imaginar nada, a gente não teve que pensar em nada, a gente não teve que criar nada. A gente chegou nesse mundo, já tem número, já tem letra, a gente já senta nas escolas e a gente já é ensinado a pensar nesses formatos. E isso torna o pensamento criativo algo ainda mais difícil. Ou seja, não fomos ensinados a pensar sozinhos. Nos ensinaram a pensar o óbvio. Nos ensinaram a refletir sobre formatos. Dentro de templates, a gente está pensando assim: nossa, mas será que eu vou fazer uma coisa? Eles te ensinaram uma receita de sucesso. Você estuda, estuda mais, estuda 12 anos da sua vida, aí você trabalha mais e aí você obtém resultados, ou você obtém sucesso, ou você pode não necessariamente ficar rico no absurdo, porque principalmente as pessoas que conseguem estourar essa bolha e pensar de maneira criativa, normalmente são as pessoas que vão sair fora da caixa e vão conseguir obter resultados que não são os resultados normais, onde 99% das pessoas vão colher os seus frutos. E aí tem uma péssima notícia. Essa péssima notícia é que a escola te ensinou que errar é péssimo. E na maior parte do tempo você vai ser punido por você estar errando. E do lado do pensamento criativo, a gente necessita errar. Quanto mais você faz, mais existe a probabilidade de você errar. E existe uma proporção que não dá pra gente fugir dessa proporção. Ou seja, se você faz pouco, você erra pouco. Se você faz muito, você erra muito. Se você não faz nada, você nunca vai errar. Você se lembra a última vez que você errou? A gente acaba, muitas vezes, deletando os nossos erros. E a gente acaba justificando os nossos erros, justamente pelo que a gente aprendeu na escola. E quando a gente não consegue reconhecer aonde a gente errou, muito provavelmente você não vai conseguir evoluir, porque se você não reconhece o erro, você não tem como corrigir esse erro. Em uma das frases de um livro chamado A Startup Enxuta, diz o seguinte: erre rápido e acerte mais rápido ainda. Não tenha medo de errar. Continue fazendo, porque o pensamento criativo vai permitir você fazer coisas diferentes, nem sempre você vai estar certo e você precisa colocar isso em prática. E um dos principais fatores que não permite você ser criativo no dia a dia é exatamente esse medo. E como que a gente pode exercitar a forma de usar o pensamento criativo no dia a dia? Exatamente. Você pode exercitar a forma de você pensar criativo. Não existe uma receita, não existe uma fórmula. E o pior disso tudo é que se eu te citar vários exemplos para você usar no seu dia a dia, eu vou estar
ao invés de expandindo a sua mente, eu vou estar encolhendo a sua mente para modelos que eu estou te apresentando. É óbvio que eu vou ter que te mostrar alguns exemplos de como aplicar isso no dia a dia, mas eu não gostaria de colocar você nesses exemplos. Não quero que você pegue um exemplo que eu estou aplicando ou que eu estou trazendo para você nessa palestra e que você replique isso no seu dia a dia. Eu quero que você faça o contrário. Eu quero que você tenha uma ideia original para você implementar no seu negócio e obter resultados. Um dos passos para você exercitar todos os dias o seu pensamento criativo é você aumentar o seu repertório. Ou seja, você precisa estar em contato com conteúdo, com práticas e informações que vão aumentar o seu repertório criativo. Você é o que você come, né? Você já deve ter visto, por exemplo, existe uma série que fala "Você é o que você come", né? E basicamente a criatividade ela funciona no mesmo formato. Você consome conteúdo e quanto mais repertório criativo você tiver, mais você vai se tornar criativo. Simples assim. E como que você pode ampliar esse repertório? Como você pode exercitar isso? Você precisa acessar, principalmente, conteúdos, sites, plataformas que vão diferente do seu dia a dia, que são diferentes do seu dia a dia. Você não precisa ficar consumindo sempre a mesma coisa. Se você sempre está lendo um jornal, se você sempre está lendo uma revista, você vai estar se alimentando daquilo. Ah, mas como que você vai, por exemplo, pensar em um formato de serviço diferente? Ou, por exemplo, como que eu vou melhorar o meu produto, sendo que você sempre está usando o mesmo formato, né? E aí tem algumas dicas que são dicas excelentes para você exercitar essa criatividade. Uma delas é você acessar sites como Pinterest, ou você pode estar acessando sites como Know Your Meme, que é um site onde ele tem todos os virais da internet, ou seja, todas as coisas que viralizaram na internet estão num repositório, numa biblioteca, onde você pode estudar as coisas que deram certo e principalmente entender o que as pessoas acham legal e o que elas viralizam na internet. Uma dessas técnicas de criatividade é justamente a extração de algumas mecânicas. Você consegue, a partir desse repertório, você consegue pegar alguma coisa que funcionou em algo e aplicar ela no seu produto ou no seu serviço. É como a libélula, né? Quando alguém inventou o helicóptero, a gente teve lá a pessoa observando a natureza, observando a libélula e falou, vou replicar essa mecânica, e ela criou o helicóptero. A gente tem, por exemplo, outras formas de se obter essa criatividade usando, por exemplo, técnicas como associação livre ou associação forçada, onde você pega um objeto ou, por exemplo, um serviço e você associa as duas coisas de uma maneira forçada, uma privada e um serviço de limpeza de carro, por exemplo, para-brisa. Aí você pega o para-brisa e a privada, as duas coisas não têm nada a ver, e aí você pega o limpador de para-brisa. E como que você colocaria um limpador de para-brisa dentro de uma privada? Como que ele iria funcionar, né? Seria para tirar a sujeira do vaso? Ele teria algum tipo de mecanismo para melhorar a forma como você dá descarga? Ou seja, essas técnicas de criatividade, como associação forçada ou associação livre, são formas como você cria, por exemplo, novos serviços ou novos produtos. No seu dia a dia, é muito importante você aumentar esse repertório, e para isso você pode assistir filmes diferentes, filmes que às vezes você nem imagina que vai gostar, mas que você tem que dar uma chance para esse filme, né? Então assista bons filmes, assista boas séries. E também não só boas séries, assista séries ruins também. Assista as coisas que você vai falar assim, nossa, mas isso é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que fica bom. E um dos lugares onde eu gosto de beber muito da fonte é o mercado de games.
Cara, o mercado de games, ele tá na vanguarda de muitas coisas, desde atividades como marketing e campanhas criativas, até mesmo mecanismos que você nem imagina que existe. Por exemplo, dentro dos games surgiu um modelo chamado Gachapon. E esse modelo de Gachapon é um modelo que você compra uma caixinha e vem algo sorteado dentro dessa caixinha e você paga um pequeno valor por essa caixinha. Ou seja, você tem um item, né, um chest, um baú, você compra esse baú por R$5, R$10 e ele, dentro desse baú, vem itens aleatórios ou coisas aleatórias. Esse modelo ele poderia ser replicado, e já foi replicado, por algumas empresas de e-commerce, né? Por exemplo, você tem o Geekbox, né? o Nerdbox, que são caixinhas que você paga uma mensalidade de R$100 e você recebe, às vezes, revistas, vídeos ou até mesmo games dentro dessa caixa, mas você sempre recebe algo legal e aleatório. E além disso, para você ampliar ainda mais o seu repertório, é importante você frequentar eventos e lugares que você não costuma frequentar. Sabe aquele museu, aquele espaço catavento, a Feira do Empreendedor, a Campus Party, a Anime Friends? Todos esses lugares estão recheados de conteúdos e recheados de mecânicas e coisas que você nem imagina que existe e que você vai ter contato quando você for nesse espaço. E principalmente, além de ter contato, você vai entender como que aquilo funciona. E como que você vai usar essa criatividade no seu dia a dia? Você teve essa primeira parte, e essa primeira parte está muito conectada com esse repertório, então você ampliar esse repertório. E a segunda parte, ela tem a ver com as ferramentas de produção. Essas ferramentas são as suas armas. Será que você está equipado com as melhores ferramentas de produção para o seu dia a dia? E essas ferramentas, elas fazem toda a diferença quando você está criando algo, né? O pensamento criativo, você tem o repertório, mas se você, por exemplo, não tem os recursos necessários para você exercer essa criatividade, você não vai conseguir colocar isso no seu dia a dia, você não vai colocar isso na sua prática. Ou seja, você ter um smartphone melhor permite você fazer vídeos, por exemplo, em câmera lenta ou vídeos time-lapse. E esse é um recurso que você só tem se você tiver um aparelho que possui esse recurso. Essas ferramentas, tipo notebook, ou por exemplo uma câmera 360 como a Ricoh Theta, essas ferramentas elas vão ampliar a possibilidade de você criar coisas diferentes. Então você necessita ter ferramentas. Até mesmo a velocidade de internet pode impactar na sua produção. Por exemplo, se você não tiver uma internet boa, você nunca faria uma transmissão ao vivo da onde você estiver. Bom, agora que você tem os melhores repertórios e depois de você adquirir os equipamentos certos para você conseguir aplicar isso no seu dia a dia, você precisa obter novas habilidades e novas competências. O que são essas novas habilidades e novas competências? Por exemplo, existe uma técnica chamada lettering. Você poderia usar o lettering para escrever cartas manuscritas para o seu cliente, para você proporcionar para ele um carinho ou um sentimento diferente quando ele recebe o seu produto ou quando ele recebe o seu serviço. Isso funciona muito bem, principalmente se você faz isso de um jeito personalizado. Você pode dar aquela stalkeada no seu cliente e você escreve uma carta de próprio punho, aonde o cliente vai se sentir único. Ele se sente bem, até porque quando foi a última vez que você recebeu uma carta manuscrita de alguém? Você também poderia estar utilizando ferramentas como o cheiro, né? O cheiro, imagina você pegar e ter um perfume ou uma fragrância que pode remeter a sua marca ou remeter ao seu serviço, né? Então você compra um perfume e aí você sempre tem que usar o mesmo perfume para que aquele perfume, sempre que você vai mandar, por exemplo, você tem uma loja virtual, você vai borrifar um pouquinho daquele perfume naquela caixa e você vai mandar isso para o cliente vai abrir a caixa e ele sente o cheiro. A memória olfativa,
ela é muito forte e ela tem inclusive um grau de recorrência, né, um grau de recordância muito superior a, por exemplo, coisas que você viu ou ouviu. E se você aprendesse a fazer origamis, né? Origamis são aquelas dobraduras onde você pega um papelzinho e você consegue fazer, por exemplo, um bichinho de estimação, ou você consegue fazer um passarinho, um coelhinho, um cachorrinho, um sapinho. Isso é uma habilidade que você pode, por exemplo, a cada produto, a cada serviço, você deixa um origami que foi criado de uma folha de papel e foi transformado em algo, né, algo simbólico, um objeto ou um animal, né? Isso é muito legal porque ele tem um sentimento, ele tem um valor emocional muito forte, né? Então essa criatividade, esse pensamento criativo, ele tem que ser colocado em prática. Você tem que tirar isso da sua cabeça e você tem que colocar isso no seu dia a dia. Por muitas vezes, a gente precisa controlar os nossos pensamentos, né? Pensamento criativo, o maior inimigo do pensamento criativo tem a ver com a nossa negação, tem a ver com a gente mesmo dizer, e a gente se auto-sabota dizendo que a gente não pode fazer tal coisa, né? Normalmente essa autossabotagem tem a ver com o que você aprendeu realmente na escola, ou tem a ver muito com o medo de você ser julgado por estar fazendo diferente, tá? Esses dois medos fazem com que você não consiga e você se nega, você se sabota, porque a habilidade de você fazer algo diferente para o seu produto ou seu serviço, ele está em você. Você tem esse poder, né? Principalmente quem está empreendendo, principalmente quem tem essa autonomia. E aí você tem ferramentas hoje na internet, né? E aí arrisco dizer que para todos os problemas que você imaginar, existe uma solução ou um aplicativo para solucionar esse problema. Um desses exemplos é o Giphy, né? Que a gente pode pegar, por exemplo, um trecho de um vídeo do YouTube e transformar ele em um GIF animado. A gente tem, por exemplo, sites como o Pexels, e o Pexels ele permite você usar fotos e vídeos gratuitamente. Inclusive, alguns slides e alguns vídeos que eu estou utilizando aqui nessa apresentação, eu estou usando o Pexels. A gente tem, por exemplo, o Canva, e o Canva é uma das ferramentas que eu acho mais incrível, porque ele dá muitas referências. Lembra que a gente falou um pouquinho aqui atrás sobre as referências? Imagina uma ferramenta que para você criar conteúdo para o seu dia a dia nas redes sociais, ela além de ser uma ferramenta para gerar a imagem e permitir você editar ela também te dá todo um repertório de modelos. Modelo para fazer post de Instagram, Facebook, TikTok, Stories. Ou seja, ele vem com várias referências e vários exemplos bons para você utilizar isso no seu dia a dia para que você obtenha resultados cada vez mais rápido. E além de todas essas ferramentas e além de ampliar todo esse repertório, uma excelente forma de você ampliar o seu pensamento criativo é você estar conectado com boas pessoas e pessoas diferentes, principalmente aquelas que pensam de um jeito diferente que você, né? Uma das coisas, e é uma das maiores riquezas da internet, se chama a pluralidade de ideias. E essa é algo que muitas vezes a gente esquece. A gente está muito acostumado, e é um erro até mesmo do algoritmo que existe na internet, né? A internet, ela gosta de te mostrar mais coisas parecidas com o que você gosta de ver. Ou seja, você nunca vai estar exposto a coisas que você não gosta. E se você está exposto a coisas desconhecidas, se você não está exposto a coisas desconhecidas, como é que você vai evoluir? Como é que você vai descobrir que existem coisas diferentes daquilo que você gosta? E esse é um grande problema, também acaba limitando o seu pensamento criativo. E limita muito, não limita pouco. Você precisa fugir um pouco dessa esfera, né? Existe uma palestra do Eli Pariser
que ele fala sobre o bubble filter, ou filtro bolha. O algoritmo dizendo o que você gosta, mostrando mais do que você gosta, e você ficando com a cabeça cada vez menor. Então, para você sair um pouco dessa bolha, qual que é a melhor forma de você fazer isso? É a maneira consciente. Você precisa visitar páginas que você não costuma visitar. Você precisa ter contato com pessoas que você não tem costume de ter contato. Você precisa, sim, conhecer pessoas com habilidades diferentes e com diferentes formas de se pensar, para que você realmente amplie a sua criatividade. É muito importante, né, que você consiga seguir pessoas que são criativas, até mesmo para você ampliar esse repertório. E, por exemplo, o TikTok. Eu fiz uma pesquisa no TikTok, onde eu descobri que praticamente todos os segmentos e todos os mercados estão utilizando o TikTok. Ou seja, você tem, por exemplo, dentista usando o TikTok, você tem advogados usando o TikTok, você tem culinária, que é o mais normal, ou coisas que tipo do it yourself, né? Faça você mesmo. Tudo isso dentro do TikTok. E aí você começa a imaginar o seguinte: quer dizer então que um advogado que cuida de direito imobiliário, ele também tem espaço dentro do TikTok? Sim. Né? Eu vi, por exemplo, um advogado que ele dava dicas sobre alugar e comprar imóvel. E ele tinha, assim, uma quantidade boa de seguidores. E os vídeos muito bons, muito criativos, com dicas realmente muito relevantes para quem está querendo alugar ou comprar imóveis. Então você tem grandes marcas, né, que estão usando o TikTok, você tem influenciadores famosos usando o TikTok, e você precisa ter contato com ferramentas diferentes do que você está acostumado a usar, né? Tem gente, e eu costumo ouvir muito isso, que fala assim: nossa, todo mundo só usa o Instagram. Ou, por exemplo, ninguém mais usa o Facebook. E esse tipo de argumento, ou esse tipo de conclusão, ele não é algo que reflete a realidade. Ele reflete a sua percepção. Preste muita atenção nisso. Se você usa muito o Instagram, é óbvio que você vai achar que o Instagram é o mundo inteiro. É por onde você vê as coisas que acontecem. Porém, as pessoas são diferentes em cada lugar. Existe um livro chamado Smart, de Frederic Martel. Esse grande pensador viajou o mundo inteiro e ele viu como que as pessoas usavam a internet diferente em cada local. Ele começou a avaliar como que as pessoas usavam a internet no seu dia a dia, como que as pessoas usavam a internet para o seu trabalho ou para a sua vida pessoal. E uma das coisas que ele descobriu é que a globalização foi uma grande mentira. Porque a globalização dizia que as pessoas seriam cada vez mais parecidas e a gente viveria numa aldeia global. E na verdade, a internet veio para reforçar as diferenças entre as pessoas. E aí a gente tem agora vários micro-universos, né? A gente tem várias micro-tribos. A gente tem pessoas vivendo dentro das suas bolhas achando que o mundo é aquilo. E tem pessoas criando conteúdo, todo tipo de conteúdo. Por exemplo, se você está no YouTube e pesquisa como fazer arroz, tem gente que tem interesse em aprender como fazer arroz. E aí a gente tem exemplos de vídeos ensinando a fazer arroz, onde são super simples, nada mega produzido, mas que tem 7 milhões de visualizações. E a gente tem, por exemplo, gente criando coisas com coisas que não deveriam ser para aquilo. Uma escultura de um peixe feita de garrafinha PET, ou mesmo você pegando a mesma dinâmica de proporção, né? Você colocando um hambúrguer de um outro ângulo, parece que aquele hambúrguer é gigante e você pode brincar, né, para produção de conteúdo, você pode brincar com essa proporção para você fazer algo legal, para fazer algo criativo. Não é algo que custa uma fortuna, mas novamente é aquele repertório, né? Como que eu faço isso? Você coloca a câmera de um
de um ângulo, você coloca de outro, né? E você vai tendo essa diferença de tamanho à medida que você muda esse ângulo e essa profundidade. E se você acha que a criatividade é algo que é restrito só para artistas e músicos, você errou redondamente, porque a criatividade pode ser aplicada em praticamente todos os campos. Esse exemplo que eu estou mostrando agora é um exemplo sobre agronegócio. Imagina você pegar um conteúdo que ele tira uma foto de uma planta que está com uma doença, né? E aí você tem uma provocação que você diz o seguinte: e aí? Você consegue identificar qual é a doença dessa planta? Esse pensamento criativo, esse engajamento, essa provocação, ela atinge exatamente as pessoas que são agricultores, ou seja, ela atinge direto o público-alvo. Então, essas técnicas de criatividade, elas podem ser aplicadas em qualquer modelo de negócios. Um excelente exercício para você conseguir exercitar o pensamento criativo também é você criar diferentes tipos de conteúdo. Normalmente, as pessoas estão acostumadas a fazer o quê? Você tira uma fotinho, escreve uma legenda e beleza. Mas e se você começasse a mudar um pouco esse tipo de formato, né? Se você começasse a fazer, por exemplo, uma transmissão ao vivo, ou você tem aquele favorito da galera, que é o textão desabafo, né? Você já experimentou escrever um textão desabafo nas suas redes sociais e ver como que as pessoas se comportam, ver como elas reagem ao seu conteúdo? Por que eu estou dizendo isso para você? Basicamente, as plataformas e as redes sociais e os sites, eles se comportam de maneira diferente dependendo do formato que você está utilizando. E isso vai até além do texto, da imagem, do vídeo. Ele vai para a transmissão ao vivo. Ele pode, por exemplo, ter um modelo que quase ninguém usa, que é você fazer uma gravação de áudio, por exemplo, no Facebook, né? E esses modelos têm entregas diferentes, ele tem um comportamento diferente, o algoritmo trata isso de jeitos diferentes. Então você precisa diversificar a forma como você faz as coisas. Para quê? Para você obter resultados diferentes. Esse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês, ele é um fluxo de produção de conteúdo, que ele começa desde a produção, que eu chamo de matéria-prima, né? O que é a matéria-prima? A matéria-prima é aquele vídeo que você grava, é aquele textão explicando tudo, é um manual, é um guia, são bibliotecas de fotos, bibliotecas de vídeo. Isso é uma matéria-prima, né? Então essa matéria-prima, ela é tratada de diferentes maneiras, e aí você tem desse outro lado aqui as mídias de propagação. Ou seja, quando você está trabalhando com marketing, comunicação, você está divulgando o seu produto ou seu serviço, existe essa matéria-prima que precisa ser criada. Para quê? Para ser mastigada pelos designers, pelos videomakers, pelos criativos. Eles vão mastigar essas informações e aí sim a informação está preparada para ser divulgada nas mídias, né? Então você vai pegar essa informação e vai soltar, por exemplo, em stories, vai soltar em status de WhatsApp, vai jogar no Facebook, no Instagram, no Vimeo, aonde for. Mas essa matéria-prima aqui, ela precisa acontecer, né? Ela precisa ser gerada por vocês e normalmente é quem entende mais do produto ou do serviço, tá? Ou seja, não existe ninguém que sabe mais do produto, do seu produto ou do seu serviço mais do que você. Então para que a galera que vai ser esse pessoal que vai mastigar, vai editar o vídeo, vai mudar as fotos, vai fazer as coisas legais, essa matéria-prima aqui tem que ser incrível, tem que ser bem completa para que saia o melhor material possível desse outro lado aqui. E o fluxo criativo é uma rotina que você precisa exercitar todos os dias. Você precisa
pesquisar, analisar, ver as informações, o que está dando certo, o que não está dando certo, e você vai melhorando. Esse desenho que eu estou mostrando para vocês, ele é um fluxo que vai desde a produção de conteúdo para um blog, para um videolog, para uma transmissão ao vivo, até a parte, né, a outra ponta, que é a divulgação e o impulsionamento. Muitas vezes as pessoas falam assim: mas espera aí, vamos deixar isso orgânico. pessoal, não façam isso. Organicamente é uma loucura. Você está entregando a sua sorte para o caos. E a plataforma não vai entregar necessariamente as visualizações que você precisa para uma grande divulgação. Então, quando você está produzindo, por exemplo, um vídeo, e esse vídeo custa 3 mil, 4 mil, 5 mil, o mínimo que você tem que fazer é garantir a entrega nas mídias para que alcance 100 mil, 200 mil, 300 mil pessoas. Como você faz isso? Impulsionando. Muitas vezes eu pego vários casos, e talvez você seja um deles, de você ter a sua empresa, você está fazendo os vídeos, está fazendo conteúdo e você não impulsiona. Aí você vai checar o seu YouTube e você tem lá 20, 30, 50 vídeos com uma média de 150 visualizações. O brasileiro, ele tem um jeito muito peculiar de usar as redes sociais. E eu arrisco dizer que a gente é o povo de vanguarda da criatividade. Eu estava viajando, fui para o México e eu estava numa feira, eu vi eles fazendo artesanato, né? E aí, eu fui tirar uma foto do artesanato daquela pessoa. E a pessoa disse que não, que eu não podia tirar foto. Porque eu não sei por qual razão ele acha que eu ia, sei lá, roubar a ideia da arte dele. E aí, o brasileiro já é completamente o contrário. Eu pego exemplos que você tem de artistas de artesanato e falo assim, ó, se você tirar uma foto do meu artesanato, você, por favor, me marca no Instagram, né? Porque o brasileiro, e eu arrisco dizer que o Sebrae tem boa parcela de culpa nisso, porque eles incentivam bastante os agentes locais de inovação em projetos incríveis, ensinando os empreendedores a usar melhor as redes sociais, a obter mais resultados. E talvez, se no México eles tivessem um Sebrae, talvez aquela vendedora deixasse eu tirar as fotos e divulgar o trabalho dela internacionalmente. Você tem exemplos de produção de conteúdos que podem, inclusive, viralizar na internet, né? Até mesmo usando aquelas técnicas de associação forçada, né? Ave Maria, ou mesmo usar técnicas criativas para divulgar motel. Para quem já está habituado nas redes sociais, sabe que é muito difícil você divulgar conteúdo adulto através das redes sociais. Existia uma série de problemas, uma série de restrições. Porém, tem gente que é muito criativa. Inclusive, não é possível impulsionar esse tipo de conteúdo. Aí você tem, por exemplo, esse conteúdo que brinca com frutas, né, de duplo sentido. Ele não mostra, mas você sabe o que é. E muitas vezes o pensamento criativo é sabotado pelo dia a dia. Você não tem tempo de colocar a mão na massa e melhorar um processo ou fazer algo diferente. Infelizmente, muitas vezes você vai cair numa espiral de dor e sofrimento, que você vai continuar fazendo todos os dias a mesma coisa e obtendo os mesmos resultados. E se você está vendo essa palestra, é porque provavelmente você não quer continuar obtendo os mesmos resultados, você quer alavancar o seu negócio, você quer melhorar ele, e para isso você tem que fazer algo diferente. Um dos exemplos que eu uso de plataforma, né, e até usos criativos, esse case foi um case muito interessante, onde um estudante criou uma campanha usando o Tinder para pegar uma arrecadação de agasalhos e doações para moradores de rua, né? Então foi inclusive uma campanha que muitas pessoas gostaram, né? E aí ele conseguiu encontrar com as pessoas no metrô e receber todas as doações. Ele foi entrevistado, saiu em vários jornais, revistas, e foi apenas um estudante que teve uma ideia incrível
de fazer algo diferente usando uma plataforma que a gente usa para namorar. Ou seja, você pode usar as plataformas para coisas que ela não foi preparada para o seu dia a dia. Então, só recapitulando, a gente tem aí a ampliação do seu repertório, os seus recursos e, por último, a execução, né? Porque legal, você ampliou seu repertório, viu excelentes filmes, jogou jogos, viu coisas que você nunca viu, e aí você agora está com a cabeça fervendo com várias coisas que você nunca tinha visto. Aí você vai pegar as ferramentas e você falar, agora eu sei fazer origami, agora eu sei fazer vídeo, agora eu sei editar uma foto, publicar nas redes sociais, sei fazer transmissão ao vivo. Você ampliou esses recursos, essas competências, essas ferramentas. E por último, vem a execução, que é você botar isso na rua. Ou seja, você precisa ter essa coragem. Tem muita gente e tem um perfil que é extremamente problemático para a criatividade, que é o perfeccionista. Cara, perfeccionista tem sérios problemas com redes sociais, porque o perfeccionista, ele às vezes olha, e talvez você vai se identificar com esse perfil, né? Ela vai e fica pensando, nossa, será que eu posto isso? Isso daqui é legal, isso é interessante, será que é bom? Aí você vai e posta. Aí você fica olhando, fica na dúvida e você deleta. Aí você vai e fala, posta outra coisa, aí você deleta de novo. Esquece um pouco, tem que tirar um pouco esse sentimento. Esse sentimento de perfeccionismo, de você ser perfeito, ele vem de uma série de traumas na sua vida, desde a escola, desde a família, onde você precisa se desapegar um pouco desse sentimento para que você possa realmente mostrar sua cara. E posso te dizer, muitas vezes as pessoas estão a fim de ver o seu defeito, elas querem ver que você erra, elas querem saber se você fala errado, se você comete erros, se você comete gafe. A gente vive hoje a era do anti-herói. Ser perfeito não é tão legal quanto era antigamente. Esse pensamento criativo e você se exercitar um pouquinho todos os dias para você mudar a forma como você entrega seu produto ou seu serviço, vai tirar você do mar de sangue. Vai tirar você da onde todo mundo está competindo por onde? Por preço, está competindo por cliente, mas assim, o preço é o pior tipo de competição, né? A gente estudando marketing, a gente entende que o marketing de preço é o pior marketing que tem, porque ele acaba detonando o mercado, ele destrói a sua estrutura, você tem recursos piores, você vai ter menos recursos para você melhorar a entrega, né, a experiência, o produto ou serviço. Então você diminuir o preço é o pior marketing que tem. Por quê? Porque o seu concorrente diminui o preço, você diminui o preço também, e todo mundo diminui o preço e ninguém está feliz com nada, e o cliente também não fica feliz, e tudo fica ruim. E você tem do outro lado o Oceano Azul. Inclusive existe um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul, que fala principalmente sobre como que as pessoas inovam seus produtos e inovam seus serviços para que elas possam navegar no Oceano Azul, onde o seu produto tem um diferencial que você o preço que você quiser e você vende para clientes que ninguém vende. Meu nome é Juliano Kimura. Eu trabalhei no Facebook Brasil como palestrante especialista de conteúdo. Eu fui digitador de bip e mensagem, telemensagem. Já trabalhei até de dentro de um banheiro quando eu comecei a empreender e não tinha espaço na empresa. E demorei muito tempo para descobrir as coisas que realmente valem a pena. Meu pai lutou contra o câncer durante 6 anos. Infelizmente, ele faleceu. E eu acredito de verdade que se a gente tivesse o compartilhamento de todo o conhecimento da medicina ou da humanidade aberto para as pessoas, a gente teria um mundo muito melhor. Porque você imagina que existem laboratórios de medicina pesquisando a cura do câncer, mas eles ficam com toda a pesquisa para eles. Por quê? Porque eles querem ganhar dinheiro. Eles querem, quem achar o melhor remédio vai ficar rico. Imagina se todos esses laboratórios compartilhassem numa grande rede global chamada internet todos os seus avanços e todas as suas pesquisas
para que todo mundo pudesse estudar junto, no mesmo nível, aumentando todos os dias um pouquinho, para chegar na cura do câncer. E talvez, se isso acontecesse, meu pai estivesse vivo hoje. Então, pessoal, use todos esses conhecimentos. Eu acho que todo conhecimento que a gente tem, que a gente cria, que a gente gera, ele precisa pertencer à humanidade. Ele precisa ser um conhecimento livre, aberto, porque se eu tenho um conhecimento que pode transformar o resultado da sua empresa, que pode transformar a sua vida profissional, é a minha responsabilidade multiplicar isso para todos vocês. Insanidade é você fazer todos os dias a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Albert Einstein. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Esse aqui é o QR Code com uma lista de links com tudo que a gente falou aqui na palestra. Você pode acessar, tem as ferramentas de soluções digitais, tem qualquer uma das plataformas que eu citei aqui. Você pode ver aqui nesse link, tá pelo Linktree. E eu vejo vocês aí no nosso próximo encontro. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!